Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Paz na Terra, um programa de promoção e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Hoje vamos estar aqui tratando da prevenção da deficiência mental. Eu gostaria então de apresentar os nossos convidados. O primeiro deles é o Dr. Eduardo Barbosa. Dr. Eduardo é médico pediatra e presidente da Federação das APAES de Minas Gerais. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Muito obrigado pelo seu comparecimento. Prazer muito grande estar aqui novamente no programa Paz na Terra. Muito obrigado. Gostaríamos também de apresentar o Dr. Wilson Eustáquio Silva, que é médico, ginecologista e obstetra, e o Wilson trabalha no Centro Diagnóstico e Ultrassom. Boa noite, Wilson. Boa noite. É um prazer estar aqui. Eu quero inicialmente te agradecer pelo convite para participar do seu programa Paz na Terra e esperamos poder ajudar os telespectadores. E queria também apresentar o Dr. João Pimenta Freire Filho. Dr. João é médico pediatra e diretor da equipe de assistência psicopediátrica. Boa noite, João. Boa noite, José Carlos. É com satisfação que estou aqui para a gente debater a respeito desses temas que você tem debatido. Muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de chamar nós vamos estar então aqui com a prevenção de deficiência mental. Eu gostaria de chamar uma primeira pergunta de uma telespectadora. Se a grávida tem uma doença contagiosa, isso pode causar surdez no filho? Bom, realmente nós temos que lembrar que nós temos 10% da população brasileira portadora de algum tipo de deficiência. E no Brasil, esse índice é alarmante, é um índice importante, 10% em estatística significa muita coisa, é o dobro dos países desenvolvidos, justamente em função das doenças infecto-contagiosas, por falta de assistência ao parto. No caso das doenças infecto-contagiosas, as mais importantes no nosso meio é a sífilis, a rubéola e a toxoplasmose. Todas essas doenças, elas, quando acometem a gestante, acometem o feto em formação. Todos esses agentes causadores dessa doença têm afinidade com o sistema nervoso central da criança em formação, provocando lesões irreversíveis, né? Então, nós temos como grande causa da surdez, da deficiência mental, da microcefalia, doenças infecto-contagiosas como a sífilis, rubéola e toxoplasmose. Doenças essas facilmente diagnosticadas, curadas, tratáveis e que muitas vezes, como foi colocado anteriormente, a mulher nem sabe que é portadora da doença, no caso da toxoplasmose, no caso da sífilis, por exemplo, e a rubéola, que tem um fator importante porque geralmente a grávida, quando é acometida, principalmente no primeiro mês de gestação, nós temos um índice de lesão em 90% dos fetos. Eduardo, nesse caso, te colocando um pouquinho, cortando um pouquinho o seu raciocínio, você me desculpe, mas esses exames podem ser feitos durante o pré-natal, durante aquele período que a mulher ainda está em gestação, para saber se a mulher está com rubéola, toxoplasmose? O ideal é que seja feito antes da concepção. No entanto, se já há concepção, existem os exames podem ser feitos e todas essas doenças tratáveis e muitas vezes viabilizando aquela gestação e impedindo que a deficiência se instale. Inclusive, Eduardo, no caso de toxoplasmose e sífilis, a mulher pode ter um filho surdo e pode ter outro filho surdo também, né? No caso da mãe ter um filho surdo, seria quase que obrigatório que se fizesse esses exames, né? É muito importante quando uma mãe tem um filho portador de deficiência que ela busque o diagnóstico da causa dessa deficiência. Porque muitas vezes esse é o primeiro sinal para nós explorarmos clinicamente aquela mulher e tentarmos descobrir uma doença de base que provoca a deficiência. Então é muito importante, eu vejo que no caso da rubéola também, ela é facilmente prevenida, existe já a vacinação contra a rubéola, que alguns estados brasileiros já assumiram dentro do seu serviço de saúde, o caso de São Paulo, por exemplo, do estado do Paraná, e que Minas Gerais ainda não cobre a vacinação de rubéola, que pelo menos todas as meninas deveriam ser vacinadas para evitar um possível contato durante uma gestação. Eu gostaria, só me permitir, uma informação sobre o que o doutor Eduardo está falando a respeito da rubéola, é o seguinte, que as pacientes que fizerem uso da vacina anti-rubéola, elas devem ficar
de 3 a 6 meses sem engravidar. Elas devem fazer uso de um anticoncepcional e evitar de se engravidar logo após o uso da vacina antirrubéola, porque senão elas vão ter um filho mal formado, apesar de terem tomado a vacina antirrubéola. Vai ter uma viremia, né? Vai ter uma viremia. E outra coisa também, porque como o seu programa é muito informativo e uma gama da população enorme está nos ouvindo, eu vejo no meu serviço de pré-natal das professoras, principalmente as professoras, porque uma grande maioria das crianças tem rubéola. Então elas ficam apavoradas e perguntam: doutor, eu estou grávida e eu tenho perigo de ter uma contaminação, apesar de estar no primeiro trimestre da gestação. Geralmente as professoras não têm esse risco, porque durante o curso da vida delas, elas têm vários contatos com as crianças que têm rubéola, então elas formam anticorpos que vão protegê-las. Fernando, nós vamos chamar mais uma questão de uma telespectadora e vamos estar logo após com o Dr. João Pimenta respondendo. A falta de comida pode trazer deficiência ao bebê? Olha, existem momentos críticos em que não pode faltar os nutrientes básicos para uma criança. Os 2 primeiros anos de vida estariam aqui enquadrados como momentos críticos em que a criança tem que se alimentar bem. Senão ela terá lesões do sistema nervoso central, terá atraso neuropsicomotor. E você pode inferir também que uma criança para a qual esteja faltando nutrientes básicos, que o ambiente psicológico dela é pobre, que os estímulos socioculturais são pobres e num todo aí, juntando a desnutrição com a falta de estímulos psicológicos e socioculturais, essa criança provavelmente desenvolverá atraso na aprendizagem e distúrbios psicomotores futuros. Também na gestação, a gestante que não se alimenta bem, ela pode estar também causando alguma malformação do feto, né? Alguma disfunção nesse desenvolvimento neuropsicomotor da criança posteriormente, não é isso? Existe uma entidade que eles falam de desmaturidade. A placenta, ela pode, ainda em tempo, dentro das 40 semanas, ela pode não estar nutrindo mais tão bem aquele concepto. Você vai ter crianças desmaturas, é como se você dissesse sofrimento fetal crônico. Então, não só nesses 2 primeiros anos de vida é importante a alimentação da criança, na faixa do nosso colega obstetra aqui, eu acho que ele vai confirmar isso também, né? É muito importante uma boa nutrição da futura parturiente. Você tem alguma coisa a colocar a respeito disso? Tem. A respeito da nutrição, a nutrição é muito importante porque uma paciente anêmica, ela vai gestar uma criança de baixo peso, uma criança que vai ter um parto geralmente prematuro, vai ter um sistema nervoso central que vai ter um crescimento indesejável e com isto vai ter uma criança que vai ter lesões, inclusive do sistema nervoso central. Nós temos por obrigação, que é um exame muito simples, que é o hemograma, um exame de sangue que toda mulher tem que ser feito no início da gestação. Através desse exame nós pesquisamos se ela tem anemia e orientamos para com que ela faça uma dieta. Apesar de que hoje está muito difícil a população ter uma alimentação sadia. O acesso à boa alimentação. É importante também, né, Zé Carlos, lembrarmos que muitas vezes a multípara, aquela que não tem um intervalo de uma gestação a outra e que não consegue recuperar o estado nutricional e o próprio estado de anemia, porque uma gravidez exige de uma mulher, né, um grande aporte para o seu filho. E muitas vezes o não planejamento familiar, uma gravidez pós a outra, pode realmente provocar deficiência em função dessa mulher estar debilitada em termos de reservas nutricionais. Isso. Nós vamos estar chamando um intervalo e logo após estaremos de volta falando sobre a prevenção da deficiência mental.